E hoje estendemos o braço até às prateleiras da música. 5 livros, muito diferentes entre si, entrevistas, crónicas, um pouco de história da música, memórias. Vamos da música portuguesa ao jazz, ao rock, à música contemporânea e até alguns nomes praticamente inclassificáveis. Arrisquem, abram os olhos, os ouvidos e venham daí. António Vitorino de Almeida. Conhecido de muitos portugueses, não só pelos seus conhecimentos musicais, mas essencialmente pela divulgação a que sempre se entregou, pela boa disposição e informalidade que coloca nas suas intervenções, pela diversidade de experiências que rodeiam o seu percurso como músico, maestro, grande comunicador acima de tudo. Uma imagem reforçada pela presença constante de uma bengala enquanto objeto ornamental manejada entre as mãos. São 2 volumes, num total de 1300 páginas, que constituem não apenas uma apelativa viagem pela história da música ocidental ou uma porta de entrada para diferentes géneros, músicos e compositores. Estes textos, agrupados sob o título Toda a Música que eu conheço, publicados pela Oficina do Livro, são a demonstração da indiscutível capacidade que este especialista, nascido em 1940, sempre demonstrou na captação e consolidação de novos públicos, criticando a banalidade e realçando a qualidade em diferentes registros sonoros, sempre com alegria e de forma acessível e descomplexada. Esta é de facto uma obra muito abrangente. Inicia-se nos primórdios da música ocidental, mas viaja até aos nossos dias, para que se perceba a fundo a capacidade analítica e crítica de António Vitorino de Almeida, mas também o seu reconhecido sentido de humor. Eu vou ler-vos a passagem que ele escreve sobre o músico e compositor do século XX, Frank Zappa. E escreve ele: tal como Theodorakis, quando compôs e cantou ele próprio as suas canções de intervenção, Frank Zappa fez igualmente 2 tipos de música, um dos quais poderia receber um rótulo genérico de rock, ainda que apresentasse sempre uma qualidade impossível de ser inserida num verdadeiro repertório comercial. É evidente que essa música se vendia e até rendia muito dinheiro, mas os quadros dos melhores pintores também se põem à venda e são licitados em leilões, comprados por quem der mais por eles, o que não significa que não devam considerar-se produtos especificamente comerciais. Por outro lado, o rock sinfónico de Zappa começava a integrar-se no repertório da melhor música do século XX, criando atmosferas sonoras de uma originalidade indiscutível, muito embora o músico não abdicasse do intento de se fazer entender pelas grandes massas de público. Daí resultou, em grande parte, que se gerassem vários erros e equívocos, começando pelo facto de que a maioria dos comentários alegadamente técnicos feitos sobre a obra de Frank Zappa provinham de pessoas sem grande espécie de formação musical, ou mesmo cultural, muitas vezes, embora já capazes de macaquear a linguagem típica de uma certa musicologia erudita através da utilização de terminologias de caráter analítico. Essa prática burlesca alargar-se-ia com o tempo aos repertórios de maior indigência estética, dando inclusivamente origem a doutoramentos universitários. Mas não estamos aqui para contar anedotas.
devido ao comportamento pernóstico e reservado dos chamados eruditos e às pesporrências atrevidotas de uma certa crítica jornalística, o facto é que Zappa não consta da infinita lista de nomes criados por vários dicionários ou enciclopédias musicais e, por outro lado, é habitualmente associado à chamada música pop, que é, como se sabe, uma classificação de larguíssimo e muito indiscriminado espectro. Deste modo, quando se anunciou que o maestro francês Pierre Boulez iria gravar música de Frank Zappa, muitas pessoas admitiram algo de absolutamente irrealista, que seria ver esse compositor e chefe de orquestra, conhecido pelo seu espírito ortodoxo e pouco ou nada flexível, a associar-se a uma manifestação de teor aligeirado, daquelas que se consideram destinadas a agradar à juventude. Embora eu nada tenha contra o Carnaval Carioca, tratava-se de uma perspectiva tão absurda como ver o Prémio Nobel da Literatura José Saramago a desfilar em trajes menores no famosíssimo Sambódromo do Rio de Janeiro. Na verdade, quando Pierre Boulez gravou The Perfect Stranger, Jonestown, Naval Aviation, The Girl in the Magnesium Dress e outras obras de Frank Zappa, esteve a interpretar música de um compositor clássico, tanto como Varese, Messiaen ou Charles Ives. E é evidente que não teve de ceder nem de se adaptar a nada. Estava a dirigir a qualidade de música que sempre dirigiu. Mas nas lojas de certos países musicalmente menos desenvolvidos, verifica-se o fenómeno burlesco de se encontrar esse disco de Pierre Boulez nas estantes destinadas à música ligeira e comercial, ao lado de bandas de garagem premiadas com gravação de um CD por terem participado sem cobrança de honorários num qualquer concurso televisivo. E estes desconchavos têm repercussões perturbadoras no próprio mercado das vendas e nas audiências. De facto, se um conjunto de obras de concerto ocupar um terreno que não é o seu, o rock sinfónico será desviado para uma prateleira naturalmente destinada ao rock comercial, embora de qualidade, como seja o caso dos Beatles ou de um Freddie Mercury, por exemplo. E daí também resulta que esse rock comercial de maior qualidade terá igualmente de resvalar para terrenos próprios de um público festivaleiro e de escassa ou mesmo nula exigência estética, o que, por sua vez, determina a crescente sobrevalorização de produtos harmónica, melódica e ritmicamente primitivos. Uma grande parte da degradação estética da música que hoje mais se vende inicia-se nas lojas e consuma-se na pseudocrítica de alguns jornais e revistas. Há vários anos que os autores nos prometeram um segundo volume. Contudo, o primeiro já faz parte da história da música em Portugal, quanto mais não fosse pelo lançamento épico com o restaurante Zeno Lounge no Casino do Estoril, completamente repleto, com centenas de pessoas num sábado à tarde, em 2012. Trabalho dedicado de jornalistas melómanos, Bruno Gonçalves Pereira e Luís Silva do Ó. Este é também um momento de reflexão sobre o que aconteceu na música portuguesa urbana durante a década de 80, regressando aos nomes mais notáveis desses dias. Em pouco menos de 300 páginas, um conjunto de entrevistas com a nata do rock português dos anos 80, onde encontramos António Garcês, dos Roxigénio, António Manuel Ribeiro, dos UHF, João Grande, dos Táxi, Sérgio Castro, dos Trabalhadores do Comércio, Miguel Ângelo, dos Delfins, Rui Veloso, ou uma dupla muito especial, infelizmente composta por dois músicos que já faleceram, Zé Pedro e Zé Lionel. Curiosamente, os dois fundadores
da mais famosa banda de rock portuguesa, os Chutos e Pontapés. E deste Bookstage nos bastidores do rock português, vou então partilhar convosco duas passagens de duas das entrevistas em tom de homenagem aos dois músicos que já nos deixaram. A primeira, das respostas de Zé Pedro, quando lhe perguntam sobre a sua relação de sempre com a música. Perguntam-lhe: a tua avó tocava piano, o teu pai tocava viola acústica e também escutava muito jazz. A música entrou naturalmente na tua vida? Ao que Zé Pedro responde da seguinte forma: a música sempre fez parte de mim. Por exemplo, mesmo em pequenino, se descobria um rádio, tinha sempre tendência de ligá-lo e escutar música. Mas a música tinha o poder de me acalmar. Se fosse hoje, eu seria considerado um hiperativo. E a minha mãe, para me acalmar, colocava música e eu relaxava completamente. Não tenho memória de ver a minha avó tocar piano, mas recordo-me de ver o meu pai tocar. Ele fizera o curso em Coimbra e para as serenatas tinha a guitarra de caixa. Porém, a principal influência que o meu pai me deixou foi a maneira de ouvir música. Quando veio de Timor, não veio no mesmo barco que nós, trouxe uma aparelhagem Akai. Como eu gostava muito de música, ele sentava-se comigo a escutar discos, explicava-me o que íamos ouvir e depois puxava por mim, perguntando-me onde estavam os saxofones, os trompetes, a bateria. Ganhei com ele a educação e o gozo de ouvir música, conseguir distinguir várias melodias e como elas se juntam para fazer um tema. É realmente impressionante e é bom sentirmos como os instrumentos se casam. Ele e a minha mãe levaram-me a ver o primeiro espetáculo da minha vida, o Miles Davis, em Cascais, que foi uma coisa brutal. E por ser uma coisa tão grande, ser músico seria algo muito distante para mim. Dediquei-me a ouvir discos, a estudar, como o meu pai me ensinou, saber de onde é que os músicos vêm, como é que se juntam. Só muito mais tarde, em 1977, 78, é que ganhei o apetite de ser músico, comprei uma guitarra elétrica e comecei a fazer os primeiros temas. Umas páginas mais à frente, encontramos a entrevista com o Zé Lionel, também da Fundação dos Chutos e Pontapés, também ele já desaparecido. E é precisamente a passagem em que Zé Lionel fala de como conheceu o Zé Pedro que vos vou ler. Havia um rapaz, Zé Mário, que andava comigo desde a primária, que era o menino mais sossegadinho da escola. O pai tocava um órgão na igreja e não devia gostar nada que ele falasse comigo. E por isso ele não falava muito. Naquela altura, os melhores alunos iam para a fila da frente, para as primeiras cadeiras do lado direito da professora. E eu, ele e outro, que era o Roldão, estávamos sempre a saltitar. Éramos os três melhores e andávamos sempre em competição. Mais tarde, talvez logo a seguir ao 25 de Abril, se calhar porque esse fosse muito o desejo dele, aproximámo-nos e ficámos muito amigos. Comecei a ir à casa dele, ouvir Flora Purim e Frank Zappa e fazer outras coisas que não digo. Um dia ele perguntou-me se eu queria conhecer a namorada dele. Era nos prédios dos oficiais, nos Olivais Norte, e eu era muito seletivo em relação a isso. Sempre tive a sensação de que, fosse como fosse, se não houvesse soldados, não havia guerra. Um pequeno parênteses para explicar: o pai de Zé Pedro era militar. Voltemos à resposta. Ok, eram os oficiais que mandavam e os soldados iam, mas eu não fui. E achava que se as pessoas quisessem, não havia guerra. Então eu não tinha boa impressão de quem guerreava. No entanto, lá fui e a namorada dele era a Leni, irmã do Zé Pedro. Acabou por ser um gosto enorme conhecer essas pessoas, inclusivamente o tenente-coronel, o pai do Zé Pedro, uma das pessoas mais excelentes com quem travei conhecimento e tive das conversas mais interessantes.
Conheci o Zé Pedro no outro dia. Acabámos por nos encontrar e falar. Nos primeiros tempos eu achava que o Zé Pedro era um bocado... Mas acabei por começar a amá-lo e tivemos uma relação inexplicável, de amor mesmo. Íamos para o Algarve sempre que havia férias, sentados com a cabeça fora do comboio, a cantar as cantigas todas que eu sabia de cor e ele também. Por acaso, muito Beatles, muito Stones, muito dessas cenas. E eu falava-lhe que o meu destino era ser um desgraçado como Neil Young e tocar música. Ele dizia que também ia ter uma banda. E eu comecei logo a dizer que a gente ia ter uma banda, sim senhor. Depois as coisas foram evoluindo e a primeira banda que íamos ter seria os Delirium Tremens. E eu dizia que só aceitava ter uma banda que se chamasse Delirium Tremens, assumindo Delirium Tremens, sabendo o que era. Então ia para o Algarve e bebia até ficar passado para ver o que era aquilo. O pessoal ia dormir e eu ficava durante a noite naquela coisa. Uma vez o Zé Pedro disse-me uma coisa que ele deve ter lido não sei onde. A família, a polícia, a igreja e o Estado são um quadrado. Se eu tivesse nascido com um crachá, seria esse. A família não havia. A igreja, já expliquei. A polícia dava-me porrada sem eu perceber porquê. E o Estado é que apoiava essas coisas todas. Portanto, este é o meu emblema. O que estava errado naquilo tudo é que tanto nos Delirium Tremens como nos chutos, como mais tarde e ainda hoje nos ex-votos, as coisas que são eu, assumo-as, aceito-as, dou-lhes um jeitinho para que as entendam e para que elas fiquem definidas e depois tenho que as cumprir. Eu não podia, por exemplo, estar numa banda que fosse os chutos e pontapés em que a igreja, a família, a polícia e o Estado são um quadrado e a cantar os Contentores, por exemplo. Não tinha qualquer sentido. E chorei quando ouvi os Contentores. Tinha acabado de chegar de África, de Angola. Ia para ir ver um concerto, ouvi primeiro na rádio e não consegui. Tive logo alguma dificuldade quando nos estávamos a preparar para gravar o Salmon, a música que eu fiz para a minha filha e de que gostava muito, e me põe o Manuel Cardoso a tocar teclas com um dedinho com as notas corridas. Aquilo não tinha a ver com a nossa postura. E essa era a grande diferença. Eu nunca via a música como uma forma de ser um gajo famoso, espampanante, cheio de guita e não sei quê. Sempre achei que aquilo era um dom que a gente tem e que até devíamos pagar. O Zé Pedro queria ter essa banda. E eu disse que ele ia ter. E teve. E tem. Este extraordinário livro reúne um conjunto de crónicas do músico e compositor Sérgio Godinho, onde nos fala das suas afinidades e memórias musicais. Com uma lista de temas que fazem parte da sua vida, das suas viagens, das suas memórias, Sérgio percorre diferentes géneros musicais, mas, mais importante ainda, fala-nos de si ao falar dos outros. Além de ser um objeto magnífico, com um papel requintado e cantos arredondados, o livro, publicado pela Abismo e concebido com o rigor do ateliê Silva Design, com pouco mais de 150 de páginas, é abrilhantado pelas ilustrações de Nuno Saraiva. Há momentos previsíveis, como os vampiros de José Afonso, ecos de juventude, como People Are Strange, de Doors, a influência francesa, com Boris Vian ou Georges Brassens, mas também Tony de Matos ou até Frei Hermano da Câmara. O exercício da crónica tem esta capacidade, unir, através de um tema que aparenta ser o motivo da escrita, sombras da memória e afetos consolidados, partilhando esse património extremamente pessoal e sugerindo ao leitor uma nova possibilidade de olhar para estas músicas. Vou então partilhar convosco 3 destas crónicas sobre outras tantas canções que fazem parte da memória de Sérgio Godinho e também da de muitos de nós.
A primeira é sobre Le Déserteur, de Boris Vian. Boris Vian, escritor de canções. É difícil escolher a melhor, como seria para a sua obra literária, tão dispar, mas sempre vinda daquela brilhante lucidez que parece fácil de executar. E é difícil. Das canções, todas as satíricas são modernamente geniais, mas Le Déserteur é um bicho estranho, que aterra com todas as patas no seu universo reconhecível e, de repente, é apenas uma música pobre de um homem simples, caminhando, que decide não fazer a guerra e o diz a quem manda. Senhor Presidente, escrevo-lhe uma carta que talvez tenha tempo de ler. Acabo de receber os papéis militares para partir para a guerra antes de quarta-feira. Esta trivialidade é a alavanca do jovem recrutado. Ele sabe que a sua vida vai mudar a meio da semana, então age e fala o saber. Ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Falo com a ingenuidade e a convicção de uma utopia possível, a de recusar todas as guerras em nome do homem comum que encarna. Eu não estou na Terra para matar outras pessoas. Nada mais sensato. E parte em missão pela França, mas missão de paz, mendigando e falando a toda a gente. Depois, uma ironia. Se é para derramar sangue, derrame o seu primeiro. O Senhor é um bom apóstolo. E o desprendimento final. Se me perseguir, previna os seus guardas de que não trago arma e que podem atirar. Questão filosófica apensa. Vian escreveu 2 finais, sendo que o prévio diz que trago uma arma e que sei atirar, o que não é de todo eticamente a mesma coisa. Instado por Muloggi, primeiro intérprete e divulgador da canção, acabou por escolher ele não ter arma, e muito bem. Ou seja, tem a filosofia da convicção. Escrita em 1954, durante a Guerra da Indochina e proibida de seguida, assim o ficou toda a Guerra da Argélia até à paz e independência do país em 1962. Foi muito ouvida e traduzida e, como boa e útil canção, nunca desertou. A segunda será sobre Queixa das Almas Censuradas, o poema de Natália Correia, musicado por José Mário Branco e incluído no seu álbum Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Dão-nos o lírio e um canivete e uma alma para ir à escola, mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. E está logo dada a norma lírica. Rima apertada, métrica regular, um valor igual para cada uma das constatações, a banalidade tornada extraordinária. Musique-se. Foi o que o Zé Mário fez no seu LP de estreia. Sem ter vivido nenhuma das vidas da Natália, acrescentou um fogo próprio a esse frio furioso dela. E não era óbvio que se sobrepusesse a dimensão trágica à descrição quase anatómica dos males de um povo, com muito de Ferré nas mudanças de registro, nas subidas empolgadas, nas resoluções dramáticas. O Zé Mário Branco pôs este poema no mapa da melhor música. Por via deste tema, também, tê-lo conhecido foi transformador da minha precoce vida das canções. Eu era um recém-chegado a Paris, vindo de viagens transatlânticas, humildes, trabalhava na cozinha de um paquete holandês e encontrei-o a jogar flippers num café de Saint-Michel. Disse-me, já sei que tens umas canções muito porreiras, o que de facto só veio a acontecer algum tempo depois. História longa, mas aqui curta. Ficámos amigos desde sempre.
e desde aí associo os flippers à sua obstinação criativa. Regressando às imagens falsamente banais da Natália, pergunto-me: musique-se? Haveria outra maneira? Voltar às palavras sem esta música? A mal da minha e nossa curiosidade, acho que não. Há alianças irrevogáveis e o resto é silêncio. E a terminar, ora vejam lá, do conjunto António Mafra, um grupo sobre o qual Sérgio Godinho muito fez para trazer de volta ao nosso imaginário musical, humorístico, de certa forma, e como vamos perceber aqui, político também, de certa forma, mais subreptícia, dadas as circunstâncias, mas parece que afinal as coisas estavam lá. Escreve então o Sérgio. Finalmente a falar do conjunto de António Mafra. É como abrir a porta e estar em casa. Andei por tão longe que fui adiando este encontro primeiro, vindo do som dos carrinhos de choque da infância e da adolescência. Sabe-se que a felicidade são momentos inesperados e formadores, e a música dos Mafras põe-me inteiramente feliz no tempo de uma canção e no tempo logo a seguir. Reconheci desde miúdo na escrita do próprio António Mafra, que desapareceu cedo, mas deixou bem entregues as suas muitas canções, algo que tomei por presencial, só compreendendo aos poucos porquê. Eram canções muito bem construídas, de rigor na métrica e no verso, que criavam personagens tão pícaras como as suas histórias, profundamente populares, de duplos sentidos e metáforas espertas e inteligentes, e de uma inventiva musical restrita e eficaz. Cantei deles O Carteiro, um tiro no porta-aviões, como se dizia, certeiro na narrativa e na articulação das várias partes. Frases como: para uns são alegrias, para outros tristezas são, o carteiro não tem culpa, é a sua profissão, são do melhor, e mais não digo. Digo, também do melhor é, ora vejam lá, mais conhecido pelo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai a malta passear, 7 dias na semana e um só para descansar. Em A Vida é Feita de Pequenos Nadas, citei-os, mesmo quando não os cantei. Facto é que os Mafras eram trabalhadores do comércio, cuja reivindicação era então a chamada Semana Inglesa, sábado à tarde livre, em troca de mais meia hora de trabalho cada dia de semana. Parece atual. No fundo, poucas horas de ganho, mas com um hiato mais prolongado para o descanso. A lei foi aprovada em 1961, mas antes já tinham escrito esta canção em código. Através da história mítica do rapaz com uma mulher por dia da semana, até que no sábado estive com a Olga e ao domingo estou de folga. Charles Mingus, nascido em 1922 e falecido no México em 1979, é um dos nomes mais importantes da história do jazz. Contrabaixista, compositor, arranjador, pianista, ativista político. Logo no título da sua autobiografia, intuímos uma personalidade crítica e inconformada. Ao longo destas páginas, reunidas sob o título Abaixo de Cão e traduzidas para a edição portuguesa por Vítor Ribeiro Ferreira, publicadas em 1982 pela Assírio e Alvim, na sua mítica coleção Rei Lagarto, encontramos várias fases da sua vida. Abundam exemplos da sua personalidade carismática, demonstrações de um espírito de convivência difícil, mas também reflexões acerca de um tempo em que a cor da pele
era ainda um fator quase decisivo sobre a sorte e o sucesso. Figura central na renovação do jazz, Mingus é um exemplo perfeito da relação entre a tradição e a experimentação. No fundo, um dos traços que sempre fizeram avançar e apoiaram a consolidação permanente desta música, que é tantas músicas, desta música, a que chamamos jazz. O livro começa com Charles Mingus no consultório do seu psicólogo. E diz ele: por outras palavras, eu sou três. Há um que fica no centro, imperturbável, imóvel, observando à espera de poder transmitir aos outros dois o que vê. O segundo é uma espécie de animal assustado que ataca antes que o ataquem. E há ainda um terceiro, um género de pessoa super apaixonada, a personificação da simpatia que permite aos outros a entrada nos mais íntimos recessos do seu santuário interior e que apanha com insultos e confia e assina contratos em branco e que fica com má fama porque trabalha à borla ou quase e que quando descobre o que lhe fizeram fica cá com uma raiva que só lhe apetece matar e arrasar tudo à sua volta, ele mesmo incluído, por ter sido tão estúpido. Mas não pode. E tem de voltar para dentro de si mesmo. Qual deles é o autêntico, Charles? São todos autênticos. O tal que observa e espera e que ataca porque tem medo. E o homem que quer confiar e amar, mas que se recolhe de cada vez que descobre o logro. Mingus número 1, número 2 e número 3. E qual destes quer você dar a conhecer ao mundo? Quero cá saber do que o mundo vê. Eu só queria saber o que devo sentir sobre mim mesmo. E eles estão todos contra mim. Isso é um facto irremediável. Eles não querem que eu tenha sucesso. Eles quem? Homens de negócios e agentes com enormes escritórios que dizem que eu, um preto, sou anormal por pensar que podíamos participar nos lucros da safra que nós mesmos produzimos. Os músicos são tão lixados como qualquer sacana de preto que por aí anda e Bem, eles querem que assim continue a ser. Charles, sei o que quer dizer com esses eles e isso tem um lado irónico. Porque não se lembra de me ter dito que veio consultar-me não só por eu ser psicólogo, mas também por ser judeu, e assim poder melhor compreender o que se passava consigo? Ai, que engraçado que você é, doutor. Pronto, lá está você a chorar outra vez. Tome lá, enxuga essas lágrimas e não me venha cá engatar, Mingus. Ai, que já estou a fazê-lo falar mal. Não é só você que pode falar mal, não me lixe. Você é um bom tipo, mas farta-se de inventar e exagerar naquilo que diz. Por exemplo, nenhum homem pode ter tido relações tantas vezes numa noite como você diz ter tido. O caraças é que não tive. Se calhar exagerei naquela do levantamento dos pesos, sei lá bem quanto pesavam as barras, mas só 2 tipos conseguiram levantá-las e mesmo assim foram ao charco. Está a mudar de assunto, meu caro. Estava a referir-me às mexicanas. Por que é que você vive obcecado em provar que é homem? E é por isso que chora tanto? Sou mais homem que qualquer um desses lambeconas brancos de merda. Eu fodi 23 numa noite e até a mulher do patão. Não gramei nada. Meti-me nisso porque queria morrer e esperava que aquilo me matasse. Mas quando voltava do México ainda não estava satisfeito e parei. Vá, continue. Está com vergonha? Pois estou. Porque me satisfazia mais sozinho do que qualquer uma daquelas 23 putas de merda. Não gramam homens, querem é dinheiro. Como é que você sabe o que elas gramam? Pegue lá o lenço. Merda, foda-se. Mesmo você quer é dinheiro. Então, olhe, não me pague. Ah, pois, já lhe topa a psicologia. Diz isso porque assim fico com vontade de lhe pagar o dobro.
Não, não quero o seu dinheiro. Você está doente. Quando começar a sentir-se melhor, ofereça-me uma gravata ou coisa do género. E não volto a chamar-lhe prevaricador. Mas o que interessa agora é deixar de mentir a si próprio. Ora bem, você disse que tinha sido proxeneta. Conte-me lá como é que se meteu nisso. Oh, doutor, por que é que não me deixa estender no divã? Você prefere sempre a cadeira? Tenho a impressão que não me quer no divã porque sou de cor e a sua clientela branca ficava com má impressão. Oh, Charles Mingus, pode estender-se, pode-lhe saltar em cima, meter-se debaixo, dar-lhe pontapés, virá-lo, parti-lo e pagá-lo. Oh, homem, você é, mas é maluco. Vou salvá-lo. Aqui, o perito em salvar sou eu e não você. Mas eu posso mesmo salvá-lo. Acredita em Deus? Acredito. Como um músico de boogie? Já lá iremos. Voltemos à sua antiga e mal afamada profissão. É verdade, doutor, que quis ser chulo, mas não concebi bem, porque não gozava o dinheiro que as miúdas forravam. Lembro-me da primeira, a Cindy. Tinha o bago todo debaixo do colchão. O Bobo ria-se de mim, porque eu não lhe o tirava. Dizia ele que eu não sabia trabalhar a gaja. Se não era pelo dinheiro, que queria você? Talvez fosse só para ver se era capaz de fazer como os outros chulos. Porquê? Sei lá, como é que eu vou explicar isso? Quando um gajo é miúdo e o rei dos chulos vem de visita à vizinhança, cheio de pose, a brincar com a corrente do relógio e a acelerar o seu Cadillac ou Rolls resplandecente no seu fato de fino corte, sente-se cá uma coisa. Era como ser eleito presidente dos Estados Unidos. Quando um puto espigadote consegue provar que é um patrão-mor de chulos, então está no caminho certo. É isso que quer dizer lá na minha terra. É mostrar que se é homem. E quando o provou, o que é que queria a seguir? Tocar. Mais nada. É verdade, já li qualquer coisa a seu respeito numa revista. Não me tinha dito que era assim tão famoso. Isso não quer dizer ponta de um corno. É o sistema que nos tem na mão e usa. Fazem-nos famosos e dão-nos nomes. O rei disto, o conde daquilo, o duque não sei de quê. Morremos tesos na mesma. E às vezes penso que grama mais a morte que este mundo dos brancos. Parece que estamos a progredir, Charles, mas por hoje já chega, não acha? Queria falar-lhe do Fats. Sonhei com ele outra vez ontem à noite. Certo. Ponham-o no congelador até cá voltar. Adeus, Chaz. Até mais ver, doutor. No mês da Revolução dos Cravos, não podíamos terminar este conjunto de sugestões de livros relacionados com música sem incluir pelo menos uma obra em que se fizesse referência ao seu papel no combate à ditadura e na luta pela expressão da liberdade. Nascido em 1962 em Ourique, Eduardo Raposo tem sido um incansável divulgador e investigador do seu Alentejo, mas também das relações entre a música e o combate pela liberdade que marca a resistência à ditadura fascista e, igualmente, a celebração da conquista dessa mesma liberdade. Cantores de Abril, uma obra com cerca de 250 páginas, publicada pela Colibri em 2000 e reeditada 14 anos depois, reúne um conjunto de entrevistas, de depoimentos de músicos ligados ao chamado canto de intervenção. Figuras como José Afonso, José Mário Branco, Adriano Correia de Oliveira ou Luís Cília, mas também outras figuras, como os jornalistas João Paulo Guerra, Eugênio Alves ou José Carlos de Vasconcelos. Vou então ler-vos 3 passagens deste livro, Cantores de Abril. A primeira diz respeito a Francisco Fanhais, o padre que se tornou cantor de intervenção.
É claro que esta postura do padre Fanhais dá origem a uma perseguição persistente com despachos do Ministério do Interior para o Diretor-Geral de Segurança, em abril de 1970, de que não resistimos à tentação de transcrever as instruções transmitidas aos governadores civis. As informações recebidas através da PSP mostram que o padre Fanhais desenvolve em todo o país uma atividade indesejável, cantando baladas cujos temas não se compadecem com o clima moral que é preciso manter para assegurar a defesa do ultramar e garantir a integridade da pátria. Todo este processo dá então origem à ordenação à censura prévia aos textos das baladas de Fanhais, evitando a sua ida a sociedades de cultura e recreio e até estabelecimentos de educação, vulgo escolas. O regime punha um ponto final, ou tentava, à atividade do padre cantor, mas, se possível, ia-se ao ponto de o incriminar com base na legislação em vigor. É assim que o Diretor-Geral de Segurança, no dia 1 de maio do mesmo ano, 1970, portanto, pede um parecer jurídico ao auditor jurídico do Ministério do Interior, que começa desta forma tão elucidativa. Dos indivíduos que mais perniciosa atividade têm desenvolvido entre as camadas jovens do país, com preponderância dos meios operários e estudantis e evidentes propósitos de os instigar à desobediência coletiva, à perturbação da ordem e disciplina públicas, ao incitamento à luta política, à criação do antagonismo da juventude para com as Forças Armadas e obtenção de um clima de exaltação subversiva, sobressai o padre Francisco Júlio Amorim Fanhais. Uma outra passagem, com declarações de José Jorge Letria, que nos remete para 1969 e as movimentações na sequência de um programa televisivo que deu que falar, o famoso Zip Zip. Começamos a ir aos sindicatos, caso do Sindicato dos Bancários, que não estavam controlados pelo fascismo, aos parques de campismo, às cooperativas de consumo, às coletividades da Margem Sul, desde a incrível Almadense à Timbre Seixalense, às coletividades do Barreiro, de Áreas Verdes, etc. Eram sessões culturais em que participávamos também nos centros paroquiais, em que o lado mais progressivo da Igreja tem um papel muito importante. Sobretudo, depois do Fanhais, tem uma grande abertura e, mais tarde, com o caso da Capela do Rato. Toda esta região da Península de Setúbal pode-se dizer que é uma zona libertada. Padres progressistas há também em Cascais. Um deles tinha sido reitor do Seminário dos Olivais. Há realmente uma irradiação de padres influenciados pela teologia da libertação, que estão contra a guerra, contra as causas da emigração, e tudo isto vai alargar o nosso espaço de intervenção. Passamos a ser mais intervenientes. E para encerrar, proponho-vos que escutem então o prefácio deste livro. Meu caro Eduardo Raposo, você pediu-me um prefácio, mas eu não posso senão agradecer-lhe o seu livro, que é um livro de afetos e uma pedagogia da memória contra o esquecimento. Eu bem sei que talvez tenha sido preciso viver no país amordaçado para compreender o que então significavam certos poemas e certas canções. Mas há hoje uma tendência para passar uma esponja sobre o passado. Ora, a história não é neutra e a memória também o não pode ser. Por isso, a importância desta forma de pedagogia, que é trazer à presença das novas gerações alguns daqueles que, parafraseando o meu amigo José Manuel Mendes, foram abril antes de abril. Ao folhear este seu livro, damos por nós à conversa com o Adriano, o Zeca Afonso, o António Portugal, o Bernardino. Fica-nos então a certeza de que eles permanecem, são parte integrante do Portugal democrático que ajudaram a construir e que, apesar de tantas distorções e contradições, todos os anos refloresce
no mês de abril. Eu vivi esse período quase mágico em que, por vezes, sem termos consciência disso, estávamos a dar a volta ao fado e à própria vida. Havia o fascismo e havia a guerra. Havia a mitificação da história e a urgência de virar os mitos do avesso. Havia, apesar das angústias e dos medos, um sopro de festa dentro de nós. Havia um ritmo, um tom cantabile que vinha dos cantares de amigo, das trovas antigas, dos cancioneiros, do próprio Camões. Era algo que estava no ar, que se ouvia sem se ouvir. Uma música da língua e do tempo que vinha sob a forma do não e da poesia. Acreditava-se na força mágica da palavra poética e na sua capacidade para, como queria Rimbaud, mudar a vida, ou como profetizava Marx, transformar o mundo. Como na época de ouro provençal, poesia e música voltaram a encontrar-se para criar uma trova nova. As vozes do Adriano, do Zeca, do Manuel Freire, do Luís Cília, do Fanhais e outros trouxeram a poesia para a rua. A canção foi de facto uma arma, como foram também as guitarras de Carlos Paredes e António Portugal ou a vida de Rui Pato. Contra a censura, contra a PIDE, contra a repressão, contra a guerra, não tínhamos outras armas. Tínhamos a poesia, a canção, a guitarra. E foram elas que, de certo modo, na madrugada do 25 de abril, floriram também nas armas libertadoras. Assina a 21 de julho de 2000, Manuel Alegre.